Dia dos Professores, os professores de Iguatu foram à praça pública, foram à Praça da Caixa Econômica, saíram pelas ruas para mostrar indignação com os cortes na educação e com a possível aprovação da PEC 32 no Congresso Nacional, que seria uma verdadeira destruição para os servidores públicos. Inclusive a estabilidade, a tão conquistada estabilidade, iria para o espaço. Você passa no concurso, mas não tem garantia de que vai permanecer nele. Qualquer outro gestor que entre pode tirar você, assim como se fosse um nada, mesmo você sendo concursado. E se for aprovada a PEC 32, o bicho pega mesmo. Os professores foram às ruas, conversamos com Eleudson Queiroz, ele é um dos coordenadores do Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais. Ele falou desse momento que está sendo vivido nas proximidades agora do Dia do Professor. A ideia, Paulinha, é realmente mostrar que há um descaso total com a educação, né? E na semana passada esteve na mídia, né, o corte que o governo Bolsonaro, mais um, né, promoveu para os IFES e universidades federais. O ministro veio dizer que não era bem um corte, mas era um corte e depois foi revertido, tá certo? Aí a gente soube essa semana do impacto que teria, mas esse não é o primeiro. Por exemplo, no Instituto Federal do Iguatu, já tivemos de maio para junho, né, efetivado em junho, um corte de R$364 mil, que até hoje ainda não voltou, né? Porque esse da semana passada seria um impacto de mais de R$213 mil, tá? Aí o ministro veio com a história de dizer que esse dinheiro retornaria em dezembro. Só que esse de junho que foi feito, até hoje não voltou. Imagina aí se voltaria esse prometido para dezembro, tá certo? Agora isso, mais agravante é que pelos números que a gente viu, em 2019, que foi o orçamento que veio do governo Temer, né, para o primeiro ano do governo Bolsonaro, a dotação orçamentária do campus Iguatu era quase R$8 milhões, tá certo? De lá para cá, tá certo? Aumentou o custo de vida de todo canto, né, o poder de compra de todo mundo diminuiu, das instituições também, e hoje o orçamento desse ano, fora esses cortes, já seria quase metade, R$4 milhões e alguma coisa, tá certo? Então veja o descaso total com a educação. Ano a ano o orçamento veio diminuindo e as despesas se mantendo, porque o Instituto mantém o nível de alunos e tudo para dar sustentação, o custo das mercadorias do custeio aumentando, e é essa a realidade que vive as instituições federais. Felizmente houve essa recuada, né? Mas a gente sabe que depois do dia 30, qualquer que seja a situação, essa corte com certeza vai vir. Assim como vieram corte na saúde, né? Na farmácia popular, na questão do tratamento de câncer, de tratamento de AIDS. Ontem já foi comprovado que 97,5% de investimento em creches infantis vão ser cortados já do orçamento 2023. Então esse é o descaso total que a gente vem à rua denunciar, né? Pois é, a professora Roberta Menezes, também professora do Instituto Federal aqui do Ceará, fala da angústia de viver esse momento, desses cortes na educação e na expectativa, na péssima expectativa de se ter aprovada a PEC 32. A gente está hoje aqui na praça se manifestando contra todas essas contra-reformas do atual governo, a PEC 32,
A PEC da emenda do teto de gasto, nós os professores estamos há muitos anos sem receber reajuste salarial, as condições de trabalho cada vez estão piores e com a reforma administrativa isso vai piorar significativamente, porque os novos contratados eles vão ser contratados de maneira precarizada, com baixos salários. Aí vem aquela velha história do Brasil, né? O patrimonialismo, o clientelismo, tudo isso a PEC 32 ela permite. Então a gente está aqui para protestar contra também os desmandos desse atual governo que vem cortando o orçamento da educação durante todo esse período. Bom, a gente está aqui nas ruas para impedir que isso aconteça. Quanto mais pessoas nas ruas para a gente enfrentar essas contrarreformas que vão contra o trabalhador e a trabalhadora, melhor. Então o nosso enfrentamento é na rua, na articulação com parlamentares. Por isso que é tão importante a gente eleger parlamentares que estejam do lado dos trabalhadores, porque numa emenda dessa a gente precisa ter inclusive maioria, né, na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas pelo Brasil todo. Então nosso enfrentamento é na rua, nas urnas, e a gente enfrenta dessa maneira. Eu espero que não seja aprovado e que a gente consiga fazer resistência e luta. Vocês acham que a população consegue absorver é porque chegam muitas informações hoje em dia, há uma avalanche de informações. Esse cidadão comum consegue absorver esse tipo de informação? Sim, eu acho que quando a gente trata, né, do problema da educação no nosso país, sendo um dos países que tem uma taxa de analfabetismo muito grande, as condições das escolas, né, principalmente as públicas, os estudantes sem acesso à assistência estudantil, então tudo isso impacta diretamente em toda a comunidade, não só interna, mas também externa. Então são impactos para toda a sociedade, porque a gente fica impedido, por exemplo, de fazer projetos de extensão, né, de voltar o próprio Instituto Federal para a sociedade, que essa é uma das missões. Então tudo isso fica comprometido. Representantes também desses sindicatos, como o exemplo de Pablo Campos, que é presidente do SPUM, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu, também se manifestou de forma preocupada com o devido momento. É fato que a política de cortes, em maior ou menor grau, ela vai afetar, sim, seja do âmbito municipal, estadual ou federal. A política de cortes é justamente uma retenção. Quando a gente retém, é sinal que a gente não tem como dar uma valorização salarial, a gente não tem como melhorar uma merenda escolar, porque, por exemplo, a gente está há anos e anos sem um reajuste na merenda escolar, por exemplo, e a gente está vendo preços subindo. Como é que se você dá ao seu filho na escola pública uma merenda de qualidade se o governo está cortando cada vez mais o recurso? Então, assim, a gente tem que refletir sobre toda essa questão de corte que está acontecendo. A gente está no mês de Outubro Rosa e aí a gente se depara acho que está com poucos dias que o governo vai e corta recursos para a política de saúde da mulher. Então, como é que a gente vai dar uma assistência se a gente está cortando? A gente está aí também com a eminência de uma PEC 32, que é conhecida como a PEC da reforma administrativa, que é proposta, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes, o ministro Bolsonaro. Essa PEC, ela vem praticamente destruir o serviço público, como ele é hoje. Porque, assim, com essa PEC, a proposta é não ter mais concurso, terceirizar serviços, o servidor perder a sua estabilidade. Então, com isso, amarra cada vez mais os trabalhadores do serviço público aos gestores. E aí corre-se um grande risco da gente voltar àquele tempo dos coronéis e do voto de cabresto. Então, a gente não pode deixar isso, porque isso nada mais é do que o fim de tudo que se foi avançado de anos e anos em termos de direitos de trabalhadores. Então, é combater mesmo, porque a gente não tem como aceitar um absurdo desse. Porque muitas das vezes o servidor público municipal não entende isso, né? Acaba até mesmo, às vezes, votando contra si próprio, por não entender que esses impactos também vão chegar até ele. Infelizmente a gente tem essas questões, porque às vezes acha que, por não ser diretamente ligado ao federal, vamos dizer assim, acha que isso não vai o atingir.
Mas a gente vê que depois de aprovado essas leis, essas reformas e tudo mais, atinge, tanto que você vê que a questão de direitos que foi se conquistado durante anos vem se perdendo paulatinamente e constantemente, não é? E aí o trabalhador, ele tem que ter essa tomada de consciência, ele tem que se informar, ele tem que procurar seu sindicato, ele tem que procurar mídias que sejam isentas, que sejam informativas, para ele poder entender o que está acontecendo, porque senão, quando ele vier a se dar conta, pode ser tarde demais. Pois é, e para finalizar, Claudemir Brito, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Iguatu, também falou sobre a manifestação e esse momento vivido pelos brasileiros. Na verdade, Paulinho, a gente é uma célula de resistência, né? De resistência a todo e qualquer ataque à classe trabalhadora e à sociedade brasileira. Estamos hoje aqui, num dia que seria para comemorar o Dia do Professor, nós estamos aqui para denunciar as atrocidades que o atual governo federal está fazendo para com os professores, com os profissionais da educação, que são esses cortes absurdos nas universidades, nos recursos das universidades, dos institutos federais. Aí, para achar que isso está pouco, né, tem aí essa PEC 32, que é um absurdo a gente pensar em isso ser aprovado, né? É o fim do serviço público, né, e das garantias de direito do servidor público. É colocar o serviço público em xeque. Por quê? Porque vai fazer com que o servidor público não tenha a sua autonomia para trabalhar e para se posicionar, inclusive politicamente. Ficar refém, né, dos gestores para mudar o quadro na hora que quiser, para demitir sem justa causa, como acontece hoje na iniciativa privada. Então isso é absurdo, isso não pode passar, e nós sabemos que o Lira, né, enquanto presidente da Câmara Federal, ele está aí dizendo que vai colocar em votação. Então, se a gente ficar calado, se a gente não se mobilizar, se a gente não tiver atento a isso aí, isso pode acontecer em duas situações. Se o presidente Bolsonaro passar, ele vai, com certeza, investir muito nisso. E se ele perder, que ele vai perder, né, isso é certo, então o Lira, que é aliado dele e já foi reeleito agora deputado federal, vai fazer essa maldade de querer passar isso antes do final do ano. Então a gente precisa estar atento e continuar lutando, denunciando isso, para não acontecer um retrocesso desse no serviço público do Brasil.